O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, em pleno mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus, o Pai do céu nos oferece trechos muito belos da sua própria palavra. Ouvimos trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, falando sobre uma vocação que os cristãos, que àquela altura chamava-se de santos, todos os batizados eram santos, não porque fossem santos, mas porque foram resgatados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Os santos, portanto, os batizados, têm esta vocação inimaginável. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Não sabeis que julgaremos os anjos? Porque a partir da nossa vocação em Deus, a partir daquilo que Jesus operou para nós, a partir do plano do Pai, uma posição superior, justamente porque agraciados pela redenção, lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, colocados numa posição elevada, não por nossos merecimentos, mas tudo pela misericórdia do Pai. É ainda dentro do quadro desta escolha, desta eleição, que nós entendemos melhor o sentido do trecho do Santo Evangelho. Jesus passa a noite rezando na montanha. Rezava de um modo fervoroso. E foi então de manhã que ele escolheu os seus apóstolos dentre os vários discípulos. A essa altura, Jesus já tinha um bocado de pessoas que o seguiam. Mas, depois daquela noite de vigília, Jesus escolhe positivamente 12. Quando nós vamos conhecer um pouco a vida de cada um destes discípulos de Jesus, nós nos damos conta de que eram criaturas imperfeitas. Imaginem, nós conhecemos Pedro, que negou Jesus. Nós conhecemos o Zelota, que era um jovem
revolucionário, participante de um partido revolucionário acirrado contra os romanos. E, além de outros, a figura muito emblemática de Judas, que se tornou traidor. Sempre que lemos esse trecho, especialmente aqui em São Lucas, nós temos assim esta impressão: puxa, Jesus passou a noite invocando o Espírito Santo e no outro dia ainda fez uma escolha errada. Escolheu Judas. Então o Espírito Santo não funcionou neste discernimento. Não, meus irmãos e irmãs, não é assim que nós devemos pensar. Nós devemos pensar antes de tudo na fonte, que é a misericórdia do Pai. Deus chama a todos. Aliás, o evangelista São Lucas quer exatamente enfatizar isso, mostrar isso, como Cristo abre os seus braços para acolher a todos. É o evangelista do encontro de Jesus com as pessoas, sobretudo as pessoas que estavam em situações difíceis, irregulares, desvantajosas. São Lucas apresenta Jesus envolvendo e abraçando os pecadores, os pobres, os marginalizados, os ladrões, abraçando todos aqueles que vinham ter com ele. Agora, o que é que acontece? Acontece que muitas vezes nós não respondemos de acordo com essa misericórdia. Nós, como dizemos na nossa linguagem simples, nós muitas vezes não fazemos por onde merecer esta escolha misericordiosa. Como Judas. Vocês lembram quando estavam lá no Monte das Oliveiras, que Judas chega com um destacamento de soldados, lá no momento daquele tumulto, quando Pedro puxa a sua espada e atora a orelha do servo do sumo sacerdote, naquele momento ali, o evangelista diz que quando Jesus olhou para Judas, mostrou surpresa: puxa, Judas, você aqui? E, olhando com amor, pergunta para ele: meu amigo, você por aqui? Ou seja, Jesus oferece ainda, naquele momento extremo, uma oportunidade de remissão, de arrependimento, de reparação. Em outras palavras, Jesus faz festa quando vê Judas que vem para guiar os que vão prendê-lo. Amigo, o que viestes fazer? Assim acontece também, meus irmãos e irmãs, na vida dos discípulos de Jesus, que somos nós. Se nós formos botar numa folha de papel, riscarmos assim uma linha bem no meio, e agora vamos colocar aqui as coisas boas da vida, e vamos colocar desse outro lado as coisas ruins da vida, a lista de coisas boas será bem maior. A lista das coisas ruins pode ser que fique pelo meio. Ou seja, Deus nos dá muito mais coisas boas do que o nosso pecado atrai de coisas ruins. Porque as coisas ruins não vêm de Deus. Deus, que é amor, não pode negar-se a si mesmo. Cada um só dá o que tem, não é o ditado? Pois Deus não pode dar coisas ruins, porque nele não tem coisas ruins.
As coisas ruins são resultado dos nossos pecados, da nossa fraqueza. Pois é, se formos ver a nossa vida, tem muito mais bênçãos, tem muito mais o que agradecer do que reclamarmos das poucas coisas ruins que acontecem. De modo que nós somos sim pessoas escolhidas, eleitas, como diz São Paulo, segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, foi pela sua liberdade que Ele nos escolheu, nos chamou. Colocados ali diante de Jesus, esses discípulos escolhidos, nós também escolhidos, para experimentarmos a força do Cristo, ou seja, o pecador, aquele que não participaria da promessa, aqueles povos daquelas periferias. Papa Francisco fala tanto das periferias, não só sociais, geográficas, aqueles povos das periferias que vêm encontrar-se com Jesus. A todos esses, o evangelista São Lucas quer fazê-los experimentar o poder de Jesus Cristo, saber quem é este que agora seguirão, quem é o mestre deles, quem é aqueles em quem colocam a própria confiança. É Jesus então que nos estabelece sobre uma realidade nova. Muitas vezes a nossa história, nossa experiência de vida é uma realidade muito dura, muito cruel, diríamos muito antiga, muito feia, muito desgastada. O Cristo quer colocar-nos sobre realidades novas, fazer novas experiências, quer enfim tirar-nos, essa é a finalidade do Cristo, tirar-nos da morte para a vida. O apóstolo São Paulo entoa um hino ao Pai de Jesus. Ele nos chamou das trevas para participarmos da luz admirável da sua glória. Por isso, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que arrancou-nos da escuridão para experimentarmos a claridade do Cristo que liberta e salva, para fazermos a experiência do Senhor ressuscitado. É verdade que as situações difíceis da vida muitas vezes nos levam até a questionar Deus, chamar a atenção de Deus, a colocar Deus em questão. Essas dificuldades podem ser vencidas, meus irmãos e irmãs, com a nossa fé fortalecida, com a ação da graça de Deus em nós. E diz o evangelista, a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos, aqueles, como eu já disse, que vinham encontrar-se com Jesus, o que ele passando os encontrava. Por isso Jesus se comove ao ver a viúva de Naim que vai enterrar o seu filho. Por isso Jesus se comove com o seu amigo Lázaro, que teve aquele desmaio, que morreu, que desfaleceu. Jesus o ressuscita. Por isso Jesus ama as crianças. Por isso Jesus vai acudir lá o cego Bartimeu que gritava. Por isso Jesus olha para cima da árvore, lá onde o Zaqueu estava trepado, para vê-lo. Por isso Jesus se compadece da mulher que foi flagrada adulterando. Enfim, Jesus acolhe todos aqueles que vêm ter com Ele, mas é preciso ir ao encontro do Senhor. Meus irmãos e irmãs, tudo isso, como eu já disse, é misericórdia, é dom.
É Deus amando a cada um de nós. Vou convidar agora aqui, passamos um instante de silêncio, esperando que essa palavra do Senhor possa encontrar em nosso coração lugar para produzir ali os seus frutos. Um instante de silêncio.